Olá pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro módulo, do nosso curso Fiscalização Municipal. Vamos conversar agora um pouquinho sobre o poder de polícia municipal, um tema muito importante, um tema bastante debatido no meio jurídico e que deve ser compreendido exatamente nos seus detalhes para que a fiscalização municipal não seja anulada por vício de competência. Então, por isso que tanto a parte jurídica da prefeitura quanto a parte técnica fiscal precisará ter esse contato diário, eu digo, com as leis e decisões judiciais que tratam da competência municipal. Tudo que tenha a ver com a atribuição fiscalizatória sempre entra nesse conflito de competência. Ou seja, de repente você está fiscalizando uma questão da obra ou do estabelecimento que também é competência estadual. Ou de repente você está fiscalizando uma hidrelétrica que é competência comum da União, Estados e Municípios. Ou de repente você está fiscalizando a empresa do Simples Nacional, a competência seria inteiramente sua, dependendo se existe um convênio com a União Federal, no caso a Receita Federal, você vai ter uma competência exclusiva para fiscalizar a empresa optante do Simples Nacional. Por isso que o plano de competência municipal é muito importante e é isso que a gente vai analisar nesse momento. Acompanhe comigo. Então, o conceito de poder de polícia municipal, ele é retirado do artigo 78 do Código Tributário Nacional. Ou seja, todo o exercício do poder de polícia, seja União, Estado, Distrito Federal, municípios, eles iniciam um conceito a partir do artigo 78. Por mais que você tenha uma legislação própria, a União, por exemplo, tem leis praticamente para tudo que irá realizar, estados também, alguns municípios, como o capital, também tem essa legislação, muitos outros municípios não têm. E aí a dúvida fica, mas professor, se eu não tenho essa legislação própria, eu posso utilizar como analogia uma legislação federal, nacional? Sim. A mesma decisão do Supremo Tribunal Federal que permitiu a utilização por analogia da Lei de Processo Administrativo Federal também permite a utilização das normas do Código Tributário Nacional. E o que fala esse artigo 78? Fala o seguinte: considera-se poder de polícia atividade administrativa pública que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, ou seja, o poder de polícia é isso. Ele serve para limitar e disciplinar direito, interesse ou liberdade. Regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concorrente à segurança, higiene, ordem, costumes, a disciplina da produção e do mercado, exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, a tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Então veja, o poder de polícia municipal, ele tem essa função de limitar interesses e liberdades. O que prevalece hoje para os particulares? A liberdade. Você pode fazer tudo o que bem provier, exceto ou até o limite de uma lei que vem e proíba esse ato. Então, pode fazer tudo o que se vier até os limites da lei. Normalmente é assim que o leigo falaria. Mas para você compreender essa lei, essa frase, desculpe, você tem que compreender o quê? Que você tem a liberdade, você tem o direito de propriedade, você tem a possibilidade de exercer seus interesses, não conforme seu interesse particular. Mas até o limite da lei do qual o poder de polícia vai fiscalizá-lo, vai disciplinar como que vai ser esse direito. Então, por exemplo, eu tenho o direito de propriedade, eu posso fazer o que eu quiser com a minha propriedade, mas eu tenho, a partir de um momento, limites ao meu direito de propriedade. Eu tenho que cumprir a função social, eu tenho que limitar o número de andares que eu vou colocar, por exemplo, num sobrado que eu vou construir, eu não posso construir acima de tais andares, eu não posso ocupar a parte da calçada, eu tenho que respeitar a metragem mínima das janelas. Isso por quê? Porque há um poder de polícia atrás que vai fiscalizar. Não vai aprovar, não vai liberar o alvará de construção se eu não comprovar que eu estou obedecendo esses requisitos. Outros requisitos ambientais, por exemplo, eu não posso de repente derrubar uma árvore que está me incomodando ali, porque eu tenho que pedir uma autorização para o poder público municipal.
E se for um pinheiro, mais complicado, né? Um pinheiro, por exemplo, no Paraná, não sei se todos conhecem, mas é uma árvore nativa, protegida pelas leis ambientais. Então, para eu retirar uma árvore dessa, eu preciso de uma autorização especial. Caso não faça, eu posso responder por crime ambiental. Então, tudo isso visa o quê? A disciplinar e limitar o direito à liberdade e propriedade, a grosso modo. Mesma coisa diante do comércio, o alvará concedido pela prefeitura, alvará de construção, a habite-se para você poder morar no seu apartamento que você comprou, a tributação, a forma que eu posso exercer o comércio, mas eu tenho que pagar tributos, eu tenho que contribuir para o poder público direcionar isso através de políticas públicas à sociedade. Então tudo isso me limita, mas limita em prol do quê? Do interesse coletivo. Então, o poder de polícia é exatamente nesse sentido, limitar o particular em prol da coletividade. E essa noção que o artigo 78 coloca não é só uma noção geral de poder de polícia, mas exatamente definindo o que é poder de polícia e definindo a sua base legal. Então, por mais que o seu município que você esteja não tenha lei orgânica de fiscais ou auditores fiscais municipais, não tem uma lei específica da carreira, não tem um código de processo administrativo, não tem uma lei propriamente dita correta, completa e atualizada do Código Tributário Municipal, mesmo assim você pode recorrer ao Código Tributário Nacional. Não quer dizer que você não tenha o poder de polícia por você não ter uma lei própria aí no seu município. Você pode utilizar o artigo 78 como base legal. Isso eu já dei milhões de pareceres como procurador municipal e isso sempre foi muito bem aceito pelo Poder Judiciário. E o Código Tributário Municipal, é difícil o município não ter, de todos os municípios que eu já trabalhei até hoje, até os pequenos tinham, ainda que desatualizado. Antes de eu ser procurador municipal, estadual, eu era advogado privado, né? Trabalhava no escritório tributarista. Nós tínhamos a função de atualizar códigos tributários municipais. A gente recebia o Código Tributário Municipal, fazia um estudo sobre ele, pesquisava o que tinha de mais moderno no direito tributário e aplicava, né? Colocava como sugestão para atender uma consultoria junto aos municípios. Então era muito interessante, por quê? Porque tinha muitas coisas que o município queria fazer, mas faltava a parte legal, a parte de embasamento. Então a gente tem que prestar muita atenção na legislação, mas também sabendo possibilidades de recorrer à legislação correlata, análoga, que normalmente é a federal. Quais são os atributos do poder de polícia? Então nós temos o primeiro atributo, discricionariedade. O que é discricionariedade? Liberdade. Então o poder de polícia tem essa a primeira atribuição. Você tem a liberdade de fiscalizar se você vai hoje, se vai amanhã. Você precisa avisar o contribuinte que você está indo hoje? Não necessariamente. Não gera nulidade de você chegar de repente lá e começar essa fiscalização. Imagine, o poder de polícia, ele pertence a qualquer agente de fiscal. Inclusive a polícia militar. Então imagine a polícia militar avisando que vai fazer uma blitz amanhã na avenida tal. Alguém iria passar alcoolizado ali para fazer o teste do bafômetro? Certamente só se for um desavisado. Mas não. Então o primeiro conceito do poder de polícia é discricionariedade. O segundo atributo ou característica é a autoexecutariedade. O que é ser autoexecutável? Você não precisa de uma decisão judicial para embasar o teu poder fiscalizatório. Você pode fiscalizar de ofício. Então, eu posso ir até determinado local, não preciso de decisão judicial, e eu vou autuar, porque aquele contribuinte não pagou. Eu vou autuar e embargar aquela obra porque está em desacordo com as leis municipais, o Código de Obras, enfim. Tudo aquilo que embasa o poder de polícia ele é autoexecutável. O que vai encontrar de limites? A gente vai ver alguns. Mas, por exemplo, eu não posso quebrar um sigilo bancário de ofício sem ter um processo formado dentro daqueles requisitos que a gente já viu nos módulos passados. Então, eu tenho algumas proteções, que a gente vai ver um exemplo posterior, que uma delas é o direito de propriedade. Eu não posso chegar a embargar a obra e querer demolir a obra se ela já estiver pronta. Eu tenho decisões do STJ, por exemplo, que eu dependo de uma decisão judicial nesse caso. Mas, por exemplo, embargar a obra eu posso? Posso.
Eu só não posso demolir ela se ela já estiver pronta. Esse já é o entendimento do STJ. E a coercitibilidade, a força. Você pode utilizar até mesmo força policial para acompanhar a atuação fiscalizatória. Por exemplo, a Receita Estadual utiliza muito a Polícia Militar para fazer o quê? Para cercar vans para fiscalizar, ver se aquele transporte interestadual, aquele transporte é legal, se está regular, se tem as documentações legais exigidas. Então, tudo isso visa o quê? A coercitibilidade. Mesmo que a pessoa não queira, ela é obrigada a passar por um procedimento de fiscalização. Isso que compõe a coercitibilidade. Mas nunca esquecendo que há limites ao poder de polícia. A administração tributária, por isso mesmo, embora podendo muito, não pode tudo. E que ao Estado é somente lícito atuar respeitados os direitos individuais e nos termos da lei. Isso é uma decisão que eu tirei do STJ para vocês saberem. Então, o poder de polícia municipal pode muito, mas não pode tudo. Não pode desrespeitar direitos constitucionais, direito à intimidade, direito à privacidade, direito à propriedade, direito à urbanidade. Então, tem que ser tratado com respeito. Você chegar lá de forma discreta, conforme a gente passou aquele passo a passo, né, da fiscalização municipal, tudo conforme o protocolo, nunca fugir do protocolo, porque aí você já não tem justificativa e credibilidade para defender aquela ação fiscalizatória. Então, tomar um cuidado muito especial sobre isso. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a competência dos municípios. A gente vai trabalhar aqui mostrando o que o município pode atuar, o que ele pode fiscalizar. Para isso que a gente tem que entender as competências. Aqui, ó, compete aos municípios, artigo 30 da Constituição Federal. Estabelece todas as competências, inclusive dos municípios. Aqui é uma competência exclusiva dos municípios. Obviamente que pode ter leis nacionais regulamentando um plano geral, mas a competência é atribuída ao município. Primeira coisa, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. A primeira coisa que a gente tem que definir, o município ele tem soberania sobre aquilo que tem a respeito de interesse local. O que é interesse local? O comércio. Quem define o horário de abertura e fechamento do comércio? O município. É o município que regulamenta isso. Então, se o comércio vai abrir tal horário e fechar tal horário, é o município que vai definir. Agora, há exceções. Por exemplo, instituições financeiras, os bancos. Quem define isso não é o município, mas é o Banco Central. Aí foge porque é um interesse federal, no caso, um interesse da União. Agora, nos demais casos, que é o comércio local, é um interesse local evidente. Então, aí sim você tem a prevalência do interesse local. Então, aí nós temos uma soberania dos municípios. Soberania eu estou utilizando assim como palavra metafórica. Obviamente que nós não temos soberania, juridicamente falando, dos municípios. Nós temos a palavra autonomia. Tá? Então, só me autocorrigir para não indicá-los, não levá-los a erro. Tá? Segunda competência, instituir e arrecadar tributos de sua competência. Então, se eu falo aqui que há o ISS, que há o ITBI, que há o IPTU, e taxas, e COSIP, que são as contribuições sobre iluminação pública, é competência municipal, indiscutivelmente. Se é competência municipal, então o município tem total autonomia de fiscalização desses tributos. Tem, sem dúvida nenhuma. Isso não é novidade para ninguém. Agora veja, no Simples Nacional nós temos uma competência diferente. Porque a competência ali são tributos em comum. A empresa que é, portanto, o Simples Nacional está pagando imposto de renda pessoa jurídica, está pagando IPI, está pagando ICMS, está pagando ISS, está pagando tudo junto. E aí, como que fica isso? Quem vai fiscalizar? Em tese, estaria na mão da Receita Federal e a Receita Federal regulamentaria tudo isso. Então, em tese, seria a Receita Federal competência para gerir as empresas, o regime do Simples Nacional. Ocorre que a Lei Complementar 123, que regulamenta o Simples Nacional, passou por várias reformas. E essas reformas foram atribuindo cada vez mais responsabilidade para os estados e municípios, mais para municípios do que para estados. Desde o início teve uma tendência, né? Claro que sempre respeitou a autonomia de cada um dentro do seu rol de competência, dos seus tributos, de poder fiscalizar e gerir.
Ocorre que há uma possibilidade que a própria lei embasa de que, num simples convênio, o município receba a incumbência de fiscalizar tributos municipais, mas também estaduais e federais. Então, a competência atribuída na chamada capacidade tributária. Não há nenhuma inconstitucionalidade nisso, aparentemente analisando. Por quê? Porque o que você está atribuindo ao município, caso ele queira, é a capacidade tributária em fiscalizar tributos dos outros entes. Então, não se está atribuindo competência tributária. É somente a capacidade tributária. Quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, isso aí está previsto no artigo 7º do Código Tributário Nacional, que define a diferença de competência e capacidade tributária. Então, essa forma de atribuir ao município a competência alarga o seu rol de competências. Ou seja, eu acredito que nenhum fiscal municipal quer aumentar o seu trabalho fiscalizando tributos federais e estaduais, mas há uma possibilidade diante desse convênio. Eu vou comentar mais nisso no módulo posterior, que eu vou falar só do Simples Nacional. Mas veja, aqui é somente para explicar essa competência dos tributos de sua competência, que pode ser alargada conforme situações. Outra questão, organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Esse caso aqui, pessoal, transporte coletivo e todos os serviços públicos de interesse local. Aí, como coleta de lixo, ou guarda municipal e outras prestações de serviços à comunidade. Nesse caso, é competência municipal, no qual atribui ao próprio município a competência em sua fiscalização. Temos também promover a proteção e o patrimônio histórico cultural local, observada a legislação e ação fiscalizadora federal e estadual. Ou seja, a proteção aqui é um interesse comum, então a competência também seria comum. Eu pulei um aqui, ó, que era o quarto, né? Promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Competência típica do município, ou seja, você garantir a função social da propriedade urbana. Nesse caso aqui, nós temos a possibilidade da utilização do Estatuto das Cidades, que é uma lei nacional que se aplica aos municípios e que permite que dá armas ao poder público municipal de garantir a aplicação da função social da propriedade. Ou seja, aquela propriedade que está ociosa, primeira coisa o município notifica, depois ele pode utilizar o IPTU de forma progressiva até 15%, é a alíquota de 15%, e depois, se for o caso, desapropriar a propriedade com pagamento através de títulos da dívida pública. Na prática, é difícil ocorrer, né, essa desapropriação, mas é possível sim a utilização do IPTU de forma progressiva, né? Vários municípios eu venho acompanhando aí que já utilizam isso, além de aumentar a arrecadação, que é muito bem vista no âmbito do município, também é muito utilizado aí para punir maus proprietários, ou seja, proprietários que não ganhem e não garantam a função social da propriedade. A grosso modo, pessoal, só para a gente encerrar essa nossa primeira aula do módulo 3, nós temos então as competências municipais definidas em tais sentidos. Fiscalização de posturas municipais, ou seja, existem fiscais que vão trabalhar só a questão de postura municipal, se é atendido, por exemplo, determinado comércio, está atendendo a lei do silêncio, a questão de urbanística, a estrutura, o atendimento ao público, se ali é local ou não, a lei de zoneamento, ou seja, a postura municipal é muito importante nesse momento e existe uma fiscalização para isso. Há uma competência municipal que engloba tanto a parte urbanística como a parte até de condutas dos cidadãos perante a sociedade. A fiscalização de obras de construção civil e outras, aí falando só especificamente de obras, ou seja, você vai a determinado local, ele precisa de um alvará de autorização de construção e depois do habite-se, há uma fiscalização por parte do município disso, a aprovação do projeto de construção, né? Fiscalização sanitária, que tem a ver com alimentos, ou seja, alimentos que estejam vencidos, impróprios para consumo, há uma fiscalização municipal também, junto em convênio com o Estado. Fiscalização do meio ambiente, caso tenha competência para isso,
né? Muitos dos municípios têm que fazer lá um convênio junto a órgãos federais para ter a possibilidade de autuar, ou seja, de multar proprietários que agridam ao meio ambiente, né? A maus tratos de animais, por exemplo, tem secretarias ambientais que trabalham muito rigorosamente nisso. E fiscalização de trânsito, por exemplo, você tem agentes de trânsito que venham regulamentar o trânsito daquela cidade, né? Vai multar, por exemplo, estacionamento rotativo, chamado Zona Azul, por exemplo, você vai multar porque o proprietário do veículo não utilizou cartão. Agentes de trânsito que organizam o trânsito, por exemplo, estacionou em lugar proibido, furou sinal, enfim, tudo isso pode ser autuado pelo município. Existe essa competência sim. E aqui ainda não englobei questão da tributação, né? Que isso é fato, é claro, né? Eu só tentei enumerar as outras para a gente ter um panorama geral do que eu estou falando dentro do poder de polícia. Ok? Vou parar por aqui. Próximo vídeo a gente continua nossa aula 2 do módulo 3 do curso Fiscalização Municipal. Até lá!